Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Nós vamos continuar no estudo da matéria Teologia Sistemática. Eu espero que vocês estejam sendo abençoados, recebendo da palavra do Senhor, da verdade, do Evangelho, das Escrituras, tudo aquilo que Ele deixou já para nós, para nos posicionar, nos ensinar, nos guiar. Qualquer dúvida, vocês têm liberdade para mandar as perguntas, mandar os seus e-mails, questionar. Estamos aqui para responder e atender todo mundo. Só lembrando, para vocês terem paciência, são muitos alunos, centenas e centenas de vocês. E às vezes fica difícil responder de maneira rápida todo mundo. Então pode mandar e aguarde, a sua resposta vai chegar. Estamos aqui para servir todos vocês. Já aproveitando, nós estamos chegando no final dessa matéria, no final do semestre. Não esqueçam de enviar os seus resumos semanais, enviar na data, no formato pedido, mandar em PDF, tudo lá especificado da maneira que você tem que enviar. Não esqueça da sua também redação argumentativa. Tudo que você precisa para completar está lá no syllabus. Então volta, releia, anota os detalhes, mande todo o seu trabalho para você concluir, amém? Deus é o alfa e o ômega, é o Deus que começa e termina, nós somos os filhos que nós fechamos os ciclos e fechamos bem. Então, qualquer pergunta, estamos à disposição, envie os seus trabalhos, dê o seu melhor, derrame o seu coração e permita que Deus continue ministrando sobre a sua vida tudo aquilo que Ele te trouxe aqui para realizar, amém? Hoje nós vamos continuar, o tópico de hoje é bibliologia. Nós vamos falar do poder, nós vamos falar da palavra, das escrituras sagradas que nós estamos meditando. Nós vamos falar do poder que está nela, nós vamos falar da eficácia que está nela. E é muito importante que o crente tenha isso evidente no seu espírito, no seu coração, que esteja latente que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero que essa aula esclareça e deixe para você bem claro que a Bíblia é o que nos alimenta, é o que nos direciona, é o que nos guia, amém? Ela é a lâmpada para os nossos pés. A Bíblia não é um livro para te dar sorte, não é um livro para você deixar aberto e se tiver naquela página específica vai espantar as coisas ruins da sua casa. Não! A Bíblia tem que ser lida, ela é o seu alimento, ela é o que te sustenta, ela é o que te ensina, que te corrige, que disciplina. Você precisa consumir dessa palavra de Deus, se alimentar dessa palavra de Deus. Mas para isso, você precisa realmente crer que quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. Por isso, quero te encorajar ao seu devocional, não ser uma coisa que você faz diariamente só para postar aquela foto na rede social, o café no ângulo perfeito, a espuminha no formato certo, a luz do sol batendo na hora exata. Não! Poste, encoraje os outros a terem devocional, mas que a sua vida de devocional, de leitura bíblica possa ir além apenas de fazer um post ou tirar uma foto, que seja realmente o seu alimento diário, o seu maná diário para te sustentar, te fortalecer e você desfrutar de tudo aquilo que já está disponível para você. Amém? E para abrir este tópico com uma passagem bíblica, eu queria que você abrisse em 2 Timóteo, no segundo livro, Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16, 17. Pode anotar como subtítulo a natureza e autoridade das Escrituras Sagradas. A natureza e autoridade das Escrituras Sagradas. 2 Timóteo 3, 16 e 17 declara: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto para plenamente preparado para toda boa obra. Subtítulo: a natureza e a autoridade das Escrituras Sagradas. Pastor Léo, mas não foi escrita por homens? Não foi o homem que escreveu? Não foi lá Moisés? Não foi o apóstolo Paulo? Não foi lá João, Mateus? Não foram essas pessoas? Eles são homens, eles são falhos, eles são limitados. Então a Bíblia foi escrita por homens. 2 Timóteo 3, 16, 17 nos garante que toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus usou a caneta do homem, mas quem deu a inspiração, quem deu as palavras, quem deu o direcionamento foi o próprio Deus.
Todas as palavras escritas neste livro sagrado foram inspiradas por Deus. E elas servem para quê? Qual a autoridade dessas palavras escritas? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como é que Deus, então, educa os seus filhos? Através da palavra. Como é que Deus repreende os seus filhos? Através da palavra. Como é que Deus disciplina os seus filhos? Jogando na cama do hospital, tirando aquilo que você gostava? Não! Através da palavra. A palavra é útil para ensinar, para educar, para corrigir, para disciplinar o Filho de Deus. Ela que te ensina o ensino da justiça, justificação. Ela que te posiciona como herdeiro, como filho de Deus, a fim de que o homem seja apto e plenamente preparado para boa obra. Como é que você se prepara? Através das Escrituras. As Escrituras foram escritas por quem? Pelos homens de Deus, mas inspirada por Deus. Ou seja, tudo que nós temos na Bíblia foi inspirado por Deus. Deixa eu falar algo para vocês. Mais tarde nessa aula eu vou te dar um exemplo que vai abrir a sua mente para você compreender. A Bíblia foi escrita por homens diferentes, em locais diferentes, em anos diferentes, estações diferentes, mas tudo que foi escrito se alinha em um propósito só. Você vai ver daqui a pouco como é maravilhoso e extraordinário somente um Deus do lado de fora, inspirando homens em lugares diferentes, para colocar tudo isso junto e ser a palavra dele de uma maneira sobrenatural. Então fica atento comigo aqui até o final. Segundo subtítulo, a inspiração divina. A inspiração divina. Nós vamos ler em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Antes de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois que a profecia jamais teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Meu Deus, vou ler mais uma vez para você compreender sobre a inspiração, o subtítulo, a inspiração divina nas Escrituras. 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, ou seja, não é a interpretação do homem, do apóstolo, do Filho de Deus, do escolhido, não. Pois a profecia jamais teve origem na vontade humana. Olha a gente falando de novo do originador, daquele que deu início, daquele que fez nascer, fez brotar, nasceu de uma origem divina, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Homens falaram pela vontade de Deus e foram direcionados pelo Espírito Santo. A Bíblia nasceu no coração de Deus, ela foi inspirada por Deus e ela foi direcionada pelo Espírito Santo. Tudo que nós temos neste livro sagrado veio da boca de Deus. Tudo que nós temos neste livro sagrado foi inspirado pelo Espírito Santo. Tudo que nós temos na Bíblia é a palavra de Deus para você. Terceiro subtítulo, para quem está anotando, a inerrância das Escrituras. A inerrância das Escrituras. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Meu irmão, não existe falha nas Escrituras Sagradas. Não existe defeito na palavra de Deus. Por que isso é importante? Isso é muito importante para que você compreenda que não precisa alterar. Não existe a necessidade de alteração, atualização das Escrituras Sagradas. Hoje, nós estamos vivendo num tempo onde nós vemos pastores
líderes religiosos falando que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia precisa de alterações. Meu irmão, isso é obra do próprio capeta, o inferno, tentando alterar o que foi inspirado por Deus. Como que um homem, na sua própria vontade, interpretação humana, quer alterar algo que foi iniciado e impelido pelo Espírito Santo? Nós acabamos de ler nas Escrituras que toda palavra foi inspirada por Deus. Não foi inspirada na interpretação humana, mas foi gerada pelo Espírito. Como que agora homens querem atualizar, querem tirar versículos, querem contextualizar passagens de acordo com a sua própria interpretação? Não aceitamos atualização, não aceitamos ninguém retirar versículo, colocar versículo, alterar versículo, querer trazer um novo entendimento, mesmo porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia não precisa da interpretação humana para explicar um texto. Como que se interpreta a Bíblia? Buscando a própria Bíblia para interpretar um texto. Então, quando você quer compreender um texto, como você interpreta ele? Buscando outros textos que vão trazer clareza sobre aquele texto. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia, a palavra do Senhor, é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Não precisa de alteração, aliás, não pode ser alterada. Não existe falha nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz no livro de Timóteo que vai chegar o tempo em que pessoas se cansarão da sã doutrina. Pessoas vão ficar cansadas de escutar a verdade e buscarão para elas teólogos, professores, ensinadores que vão falar o que elas querem escutar porque terão comichão em seus ouvidos. Seus ouvidos vão ficar incomodados com a verdade. Então eles vão buscar pastores, líderes, professores, mestres que vão falar para elas o que elas querem escutar. Vão ensinar, e eu estou usando exatamente as palavras do versículo, vão ensinar para elas fábulas, mitos, afastando os filhos de Deus da verdade. Meu irmão, esse tempo já chegou. Pessoas que estão intolerantes à verdade estão buscando para elas pastores, líderes, mestres, professores, que vão ensinar para elas fábulas, mitos, fantasias, que não têm fundamentos na verdade, afastando esses da verdade do Evangelho. Você não vai buscar para você professores que queiram falar aquilo que você quer escutar, mas você vai buscar a verdade do Senhor, que vai confrontar as suas interpretações humanas para estabelecer em você a verdade inspirada por Deus. Em nome de Jesus, fuja de profetas, pregadores, palestrantes, professores, mestres que estão atualizando a palavra do Senhor. Quem tem que ser atualizado são eles. Quem precisa ser informado de que a palavra do Senhor é perfeita são eles. A palavra do Senhor não precisa e não carece de nenhuma atualização, mudança ou alteração. Ela é perfeita em tudo. Quarto subtítulo: a autoridade das Escrituras na vida do crente. A autoridade das Escrituras na vida do crente. Nós vamos ler Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada de que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenção do coração. Meu irmão, julgar é uma qualidade de um ser vivente. E eu amo que o autor dá para as Escrituras uma qualidade de um ser vivente: julgar, analisar, olhar, separar. Por quê? Porque ele começa falando que a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. As palavras do homem, quando são escritas, o tempo passa, aquela estação passa, são palavras que ficaram registradas, mas não necessariamente têm vida. A palavra do Senhor
tem vida e ela é eficaz, ela tem efeito, ela transforma, ela alcança, ela julga, ela separa, ela conhece, ela penetra, ela faz o que o homem não pode fazer. A palavra tem autoridade na vida do crente para alcançar nos lugares escuros da sua alma, para alcançar nos quartos fechados do seu coração, para ministrar naquilo que você não quer abrir para ninguém. A palavra do Senhor alcança o teu secreto e ela tem autoridade sobre a vida do crente. Ela vai te colocar no lugar, ela vai te posicionar, ela vai julgar as intenções do seu coração. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é essencial e crucial para que o crente desfrute de vida, vida abundante. É essa palavra que corrige, que alcança, que instrui, é essa palavra que julga as intenções, que te posiciona, que te coloca no lugar que você deve estar, e é dessa palavra que você não pode largar. Próximo subtítulo, a relevância e aplicação prática das Escrituras. A relevância e aplicação prática das Escrituras. Tiago 1, 22. Nós vamos ler, quem está anotando, Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meu Deus! Seja cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1, 22. Esse é o tipo de sermão que faz a igreja esvaziar. Aliás, o livro de Tiago, se você quiser perder metade dos seus membros, é só você lançar a nova série aí de domingo, que você vai pregar sobre o livro de Tiago. Seja cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Meu irmão, não adianta só escutar a palavra e não praticar a palavra. A palavra fala para você, perdoe quem te feriu. Ah, pastor, eu já escutei. Amém. Mas está fazendo? Não adianta ser apenas um ouvinte, mas você tem que cumprir a palavra. Em inglês, eu gosto da expressão que fala que você precisa ser doers of the word. Você precisa ser aquele que cumpre, aquele que faz a palavra. Tem gente aqui que você transborda da palavra, mas transborda o seu coração, mas não transborda as atitudes. Você tem que ter ela no seu coração, mas as suas atitudes vão transbordar daquilo que a palavra fala para você. Tem tanta coisa nas Escrituras que são direcionamentos para nós que a gente, meu Deus do céu, nós teríamos metade dos problemas que nós temos se a gente simplesmente obedecesse a palavra. Se a gente perdoasse rapidamente. Se a gente conseguisse deixar o que passou para trás rapidamente, se a gente semeasse com prontidão, se a gente agisse com generosidade, se a gente massacrasse o espírito da avareza nas nossas vidas, se a gente tivesse rapidez em trabalhar, em se entregar e dar o melhor, em tudo aquilo que você fizer para o Senhor. Meu Deus do céu, como seria a sua vida se você buscasse o Senhor com diligência, se você se lançasse aos pés dele, se você realmente buscasse a boa parte. O crente sabe tanta verdade, mas é tão carente em executar as verdades que ele sabe, que a nossa vida seria outra se nós aplicássemos tudo aquilo que nós sabemos. A palavra continua martelando no nosso coração, falando para que a gente seja cumpridores, que a gente faça, que a gente venha executar tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Aqui nesse curso, você está aprendendo tanto, recebendo tanto, Deus está depositando em você. E aí quando você recebe de Deus, você também recebe a responsabilidade em viver aquilo que você está aprendendo. Você recebe a responsabilidade em demonstrar com atitudes aquilo que está no seu coração. Meu irmão, evangelho é isso. É você receber e você transbordar. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele demonstrou em atitudes aquilo que estava no coração. Ele não falou pra gente, olha, eu amo muito vocês, hein? Vai lá, gente, vai dar certo, eu te amo muito, confia. Não, eu amei você tanto que eu entreguei, que eu dei, que eu mostrei. A atitude dele revelou o que estava no coração. Então, as nossas atitudes têm que transbordar o que está no nosso coração. As nossas atitudes têm que transbordar o que Deus tem plantado
e frutificado no nosso coração. Deus está te dando riquezas aqui, está te dando entendimento, palavra, sabedoria, direcionamento. Agora é o seu trabalho cumprir o que você está recebendo aqui. Quero compartilhar com vocês algo muito forte para mim aqui, é um estudo que foi feito que vai te mostrar a veracidade, né, o poder da palavra e como somente existir um Deus guiando tudo o que foi escrito para conseguir alinhar tudo isso que foi escrito e cumprir de maneira tão poderosa. O professor Peter Stoner, S-T-O-N-E-R, ele era o chairman, ele era o reitor da cadeira de matemática do colégio em Pasadena, City College, até 1953. E ele conduziu um estudo com os seus alunos depois que ele mudou para Santa Bárbara, na Califórnia, e ele pegou os melhores estudantes de matemática e ele decidiu fazer um estudo de qual a probabilidade de um homem na jornada da humanidade nascer, aparecer aqui e cumprir as profecias a respeito dele. No caso, as profecias aqui sobre Jesus. Ele queria saber qual a chance de um homem nascer e cumprir as profecias que foram ditas a respeito de Jesus. Só para relembrar algumas delas, nós temos muitas profecias a respeito de Jesus antes dele nascer, que falavam a respeito do lugar que ele nasceria, como ele nasceria, de onde ele viria, como aconteceria, detalhes assim mínimos e específicos do tempo, da estação, da geografia, da família, que apontavam para a vinda do Messias. E aí ele começou de maneira prática com a matemática da probabilidade. Probabilidade, só para esclarecer mais uma vez, é a chance de algo acontecer. Então, se eu tivesse aqui uma bacia com 10 bolas vermelhas e uma branca, qual a probabilidade de, com olhos fechados, eu colocar a mão na bacia depois de mexer e eu pegar a única bola branca que existe no meio das bolas vermelhas? A probabilidade, com 10 bolas vermelhas e uma bola branca, de com os olhos fechados eu colocar a mão e pegar aquela bola branca é 1 em 11. Tem 11 bolas no total e para pegar a única branca é 1 em 11. Então, basicamente, o estudo da probabilidade é o que ele usou para determinar qual a chance de um homem nascer na jornada da humanidade e cumprir as profecias a respeito dele. Então, ele considerou primeiro 8 profecias. Ele pegou apenas 8 profecias para calcular a probabilidade de um homem cumprir essas profecias. O número que ele chegou para um homem realizar essas profecias foi 1 em 10 elevado à 17ª potência. Então, basicamente, é 1 em 10 e esse 10 com 17 zeros. A chance de um homem cumprir 8 profecias é equivalente a um homem em 10 elevado à 17ª potência. Pastor Léo, difícil imaginar esse número. Então eu vou ilustrar para você compreender mais ou menos o que é esse número. 1 em 10 elevado à 17ª potência é equivalente à Inglaterra e à Irlanda coberta por 5 pés de profundidade com moedas. Então você imagina a Inglaterra toda e a Irlanda toda coberta por moeda, 5 pés de profundidade de moedas espalhadas. E você ter uma moeda marcada. E um homem com os olhos vendados, você colocar ele no helicóptero, ele começar a sobrevoar a Irlanda e a Inglaterra, em um determinado momento, ele mandar o helicóptero parar, ele descer e com olhos fechados ele pegar aquela única moeda marcada. Isso é equivalente a essa probabilidade 1 em 10 elevado à 17ª potência. Meu irmão, qual a chance de você, sobrevoando a Inglaterra e a Irlanda, conseguir mandar o helicóptero parar e você pegar a única moeda marcada? Meu Deus, isso são apenas 8 profecias. O professor Peter não ficou contente, ele falou, vamos considerar agora mais 8 profecias. Então, a capacidade de um homem cumprir 16 profecias. A chance de um homem conseguir é equivalente a 1 em 10 elevado à 45ª potência. Isso é equivalente a uma esfera de 9 bilhões
de quilômetros, 60 vezes maior a distância entre a Terra e o Sol. Então imagina uma esfera de 9 bilhões de quilômetros, é equivalente à distância entre a Terra e o Sol, 60 vezes essa esfera de moeda. E uma pessoa com olhos fechados conseguir pegar a única moeda marcada nessa esfera de 9 bilhões de quilômetros. Essa é a chance de um homem cumprir 16 profecias. O professor não ficou contente e ele falou: vamos considerar 48 profecias a respeito de Jesus. A probabilidade é 1 em 10 elevado à 157ª potência. Isso é equivalente, meu irmão, a 1 quadrilhão de elétrons alinhados em uma linha de 1 centímetro. Se a gente contar 260 elétrons por minuto, a gente demoraria 7 milhões de anos para contar o que cabe nesse 1 centímetro. Considere então agora uma esfera de 12 bilhões de anos-luz e alguém conseguir pegar o elétron marcado. Impossível. O desafio é que Jesus não cumpriu 48 profecias. Jesus cumpriu mais de 300 profecias. Qual a chance de um homem surgir na humanidade e cumprir mais de 300 profecias que foram escritas nessa palavra a respeito dele? Praticamente zero. Somente um Deus alinhando os textos, alinhando as profecias, coordenando homens que estavam em países diferentes, localizações diferentes, tempos diferentes, backgrounds diferentes, nível intelectual diferente, para escrever tudo, e todas elas apontaram para somente Deus para coordenar tudo isso, para colocar neste livro sagrado e nos entregar, para mais tarde nos lembrar que as Escrituras são inspiradas por Deus, não são inspiradas por entendimento humano nem revelação terrena, e é útil para admoestação, instrução, correção, disciplina, para te fazer apto para você viver toda boa obra que o Senhor tem para você. Não questione a palavra do Senhor. Viva da palavra do Senhor. Se alimente da palavra do Senhor e defenda a sua fé nessa palavra. Ela é o que te alimenta, ela é o que te guia, ela é o que te sustenta. Ela é a boca de Deus na sua vida para te direcionar e para te fazer viver a vida extraordinária, abundante e sobrenatural que Deus tem para você. Espero que você se agarre a essa palavra, que você não abandone essa palavra e que ela possa te guiar em todas as coisas. Deus abençoe.